Olá, turma. Boa tarde, oitavo ano B. Bom dia, oitavo ano BA. Eu juntei o A e B com A, né? BA. De novo, bom dia, oitavo ano A e boa tarde, oitavo ano B. Espero que vocês estejam bem, ok? O direcionamento da aula de hoje é revisão aqui do conteúdo, né? Que vai, na verdade, né? Cair na avaliação de vocês. A coordenação ainda está verificando a data, mas ela vai orientar vocês, ok? Irá estar mandando a mensagem lá no grupo do WhatsApp, beleza? Né? Enquanto a energia não normaliza ainda na nossa cidade, né? Ainda muitos bairros ainda estão com revezamento, muitos bairros ainda com falta de energia. Então, essa avaliação, né, poderia prejudicar alguns alunos que poderiam não conseguir ter acesso à internet, não poderia ter energia na sua casa e não conseguir resolvê-la, né? Não conseguir fazê-lo, ok? Mas, diante de tudo isso, né, como eu havia falado para vocês, a coordenação vai repassar todas as informações em relação à avaliação e a continuidade, né, do final desse quarto bimestre. Já estamos finalizando, falta pouco, ok? Vamos lá, que a gente já vai sair desse 2020, alagando a cidade, como é que fala lá? O apocalipse está começando pelo Amapá, né? Mas não há de ser nada. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, na verdade, revisá-lo, tá? Sobre o sistema reprodutor. A aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais rápida, porque nós já estudamos esse conteúdo e é a parte que eu vou cobrar na avaliação para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Opa, eita que eu estou riscando aqui. Então, turma. Travou. Travou tudo. Ó, Agora, tá complicado, né? Tá pesado o negócio. Então, vamos lá. Você vai ter uma questão lá para vocês para identificar as estruturas dos órgãos masculinos, tá? E também do feminino. Então, essa imagem aqui, por exemplo, ela ajuda você a responder uma questão onde vai estar direcionado lá. Por exemplo, eu posso colocar aqui, onde está canais diferentes, eu posso colocar deixa eu ver, aqui onde está o testículo, posso colocar 2, né? O epidídimo, eu coloco 3, entendeu? Continuando. Aí aqui também eu posso colocar aqui na próstata, né? 4, 5 e assim por diante. Então você vai ter uma questão lá que você vai ter que identificar aonde estão localizadas as estruturas dos órgãos masculinos, tá? Do sistema reprodutor. Então, se você observar aqui, nós temos os canais diferentes. Você tem o pênis, né, que é um órgão copulador masculino, a uretra, que ela é um elo de comunicação tanto do sistema reprodutor como do sistema urinário. Temos o epidídimo, que é o local onde os espermatozoides vão passar pelo processo de amadurecimento e aonde eles ficam armazenados. Testículo, qual é a função do testículo? Produção lá do hormônio masculino testosterona e também, né, dos espermatozoides. Vesícula seminal e próstata, elas vão produzir um líquido que irá nutrir e irá proteger, né, o espermatozoide contra a acidez, principalmente lá do canal vaginal. É mais essa estrutura aqui que eu vou perguntar para vocês, ok? Então, eu vou passar para as partes, né, importantes da avaliação. Então, essa parte da bolsa escrotal não vai cair, então vou pular. Tá? Do testículo aqui, vocês sabem que ele produz o gameta masculino, que é o espermatozoide, e produz o hormônio sexual masculino, testosterona. Teve uma questão que eu passei num exercício para vocês, que lá eu falava, né, que tem um espermatozoide, e o espermatozoide tem quantos cromossomos? 23, né? Então, o espermatozoide aqui, ó, né? 23. E, turma, o espermatozoide, né? Desculpa, o gameta masculino, como eu falei para vocês, ele pode ser X ou ele pode ser, né? Y. Beleza? Lá na mulher, ela vai ter o gameta feminino, né? O óvulo aqui, ó. E esse óvulo, ele também tem quantos cromossomos? 23.
e ele vai mandar apenas um X, que a mulher é X e X. Aí, tanto é que eu perguntei para vocês o que ocorre lá no processo de fecundação, da união aqui. Quando ocorrer a fecundação, né, que é a união dos gametas masculino com feminino, ele vai dar origem àquele embriãozinho. E este embriãozinho aqui, ele pode ser uma menina ou pode ser um menino, né, o embrião. Caso venha a ser um menino, quantos cromossomos vai ter? 46, tanto para menino como para menina. Menino e menina. Só que aqui vai ser o quê? Se for menino, a mãe manda um X e o pai manda o Y. Não esqueçam disso. Se for uma menina, também vai ter 46. Só que aqui o que ocorre? A mãe manda um X e o pai manda também o X. Beleza? Aí você vai saber, ó. Aqui eu tenho um menino do sexo masculino e aqui eu tenho uma menina do sexo feminino. Aí me perguntaram um dia desse, né, no privado, me mandaram um print do Free Fire, né? Professor, o que é isso aqui? Parece que tinha lá no Free Fire, né? Nossa, ó, deve ser para te escolher o teu bonequinho lá, ou como é que diz? Um bonequinho lá que joga de sexo não definido, né? É isso que eu falei. Mas a aula de hoje ela não vem ao caso, mas só tirar essa dúvida desse aluno que perguntou para mim. Ah, professor, tinha isso aqui lá no Free Fire, eu não sei o que é. É sexo não definido. Ah, professor, hermafrodita? Não, né? Que é porque ele não está definido. Mas em questão de avaliação, vai ser o quê? Ó? 46, 46, tanto para menino quanto para menina. E o menino vai ser XY e a mulher vai ser XX. Não esqueçam disso que caiu na avaliação, né? Que perguntava lá, não, avaliação não, opa, já dei um spoiler para vocês. Caiu naquela atividade que tinha o espermatozoide e o óvulo. Aí ele queria saber quando é que era para dar origem a um menino. Então, o espermatozoide tinha que ter o Y e o óvulo tinha que ter o X. Aí sim ia dar origem a um bebezito masculino. Beleza? Deixa eu apagar aqui e continuar. Tá? Então, testículos, as gônadas masculinas, então um par. Tá? Ah, também teve uma outra pergunta, professor. Curiosidade, tá? Professor, o testículo uma vez sumiu, eu fiquei desesperado, saí gritando pela casa toda, né? Acho que o menino estava manuseando seus órgãos genitais, aí ele entra aqui na pelve, tá? A nossa parte da nossa cintura aqui, abaixo, perto da virilha, né? Que tem a localização dos nossos ossos, então ele entra. Aí depois ele sai normalmente, tá, pessoal? Então aí o menino ficou desesperado lá, pensando que tinha perdido os testículos, não? Só tinha ido mais para dentro, mas depois ele sai. Continuando aqui, né? Testículo, ó, tem os túbulos seminíferos, local onde ocorre a espermatogênese, que é a produção de espermatozoide. Você tem a célula de Leydig, né? Que é principalmente a que ela sofre influência do hormônio luteinizante, que faz com que haja a produção da testosterona. Então, as células de Leydig, elas vão sofrer influência lá do hormônio luteinizante liberado pela hipófise e vai agir sobre os testículos, fazendo com que haja a produção da testosterona. E as células de Sertoli, qual é a função dela? Nutrir o espermatozoide que está sendo produzido aqui. Então, vai nutrir, fazer com que ele consiga se desenvolver e o que vai acontecer? Ó, ser armazenado e passar pelo processo de amadurecimento lá no epidídimo. Então, ele foi produzido no testículo, do testículo ele sai, passa, né, por esses tubos seminíferos e vai ficar armazenado no epidídimo. Então, se eu perguntar local de amadurecimento e armazenamento de espermatozoide, epidídimo. Canais diferentes, deixa eu ver, não sei se eu coloquei uma questão lá referente ao processo de vasectomia, mas eu creio que não, tá? O canal diferente, ele é um elo de comunicação, onde vai conectar o epidídimo à vesícula seminal. Então, o espermatozoide, ele sai do epidídimo, ele vai passar, chega na vesícula seminal, vai ser banhado pelo líquido que ela produz, depois é banhado também pelo líquido prostático, que forma o sêmen. Aí ele vai ser liberado para fora do corpo.
A vesícula seminal, lembre aqui, ó, função dela. Vou pegar a canetinha. A líquida seminal tem uma substância, ó, nutritiva, então ela vai nutrir esse espermatozoide, né? Tem açúcar aqui, ó, frutose, né? Que irá nutrir, né, o espermatozoide fora, né, do organismo masculino. Então, quando ele estiver lá no organismo feminino, para ele conseguir sobreviver àquela jornada e ele conseguir chegar ao óvulo, ele precisa de substâncias nutritivas para ter força, ficar girando, né, o seu flagelo e ele consiga, né, percorrer aquele longo caminho até conseguir chegar ao óvulo e percorrer todo aquele caminho para que haja a fecundação. Vai acabar sendo redundante aqui, né? Para que ele conseguir fecundar o óvulo. E o líquido prostático, né, da próstata, ela produz uma secreção alcalina que vai proteger, né, reduzir a acidez da vagina, favorecendo a sobrevivência do espermatozoide no canal vaginal. Então, a principal função da próstata é produzir nessa substância que irá protegê-lo contra a acidez, fazendo com que ele não morra. Claro, professor, todos conseguem sobreviver? Não, muitos já vão morrendo logo no início. No início da jornada, né, lá no canal vaginal, chegando no colo do útero, muitos já morreram. Então, muitos não vão conseguir chegar lá no final, que é para realizar a fecundação. Então, ó, vesícula seminal nutre o espermatozoide e a próstata produz um líquido que vai proteger o espermatozoide, né? Ela vai diminuir a acidez do canal vaginal, o protegendo, fazendo com que ele consiga percorrer o caminho dele, né, até o tubo uterino e consiga chegar ao óvulo. Glândula bulboretral, não vou perguntar, mas é só um líquido, né, que lubrifica o canal da uretra, facilitando, né, a motilidade do espermatozoide, né, a sua locomoção. A uretra não vou perguntar. Pênis, né, que é o órgão copulador masculino, torna-se ereto devido à entrada de sangue no seu interior. Aqui tem os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, que eles vão se encher de sangue e vão promover a ereção, né? Isso aqui também não vou perguntar, né, aqui do feminino. Essa estrutura aqui eu não vou perguntar para vocês, da parte externa, tá? Da abertura, clitóris, glandular, pequenolábios, abertura vaginal, não vou perguntar. O que eu vou perguntar é essa estrutura aqui interna, tá? A estrutura interna feminina, lembre-se aqui, ó, do útero, tá? Então, vai ter uma seta lá, igualzinho como eu coloquei naquela lá. Pode ter colocar agora aqui assim, né? Aí, ó, 2, 3, por exemplo, aqui tem o colo do útero, né? 4, aqui o canal vaginal. 5. Aí, se eu perguntar para vocês, aonde são produzidos os óvulos, né, na mulher? Aí você vai marcar 3. Estou dando um exemplo, tá? Que é o ovário. Você vai procurar o ovário e você vai verificar que é lá que há a produção, né, do óvulo feminino. Se eu perguntar aonde acontece a fecundação, você vai responder aqui, ó, tuba uterina. A fecundação ocorre aqui, ó, na tuba uterina. E onde há a produção do hormônio feminino, progesterona e estrogênio? Você vai marcar aqui também, ó, no 3, no ovário. Aonde acontece a nidação? Se eu falar nidação, que é a fixação, ela ocorre aonde? No útero. Ok? Então, a nidação, a fixação do embrião, né, que ele vai ficar bem aqui, ó, grudadinho, tá? É no útero. Beleza? Então, vamos ver a função de cada uma dessas estruturas aqui. Só apagar mais aqui que ainda ficou. O útero, olha, ele expande-se durante a gravidez, ele possui o miométrio e o endométrio, né? O miométrio é um tecido muscular e o endométrio, ele é a mucosa que reveste o útero. Tanto é que quando está no período menstrual, o que a mulher vai acabar descamando é o endométrio. E no miométrio, ele está totalmente vascularizado. É por isso que há a sangria, né? Por isso que há o sangramento. Então, ó, endométrio, local onde ocorre a anidação, que é a fixação do embrião, e o colo do útero, porção estreita do útero, local típico da ação do vírus HPV. Estudou isso na aula de quinta-feira que eu passei para vocês sobre as ISTs, né, ou DSTs. Beleza? Então, aqui, ó, o endométrio,
onde vai acontecer a fixação, né, a anidação do embrião. E também é onde ocorre a descamação. Tuba uterina comunica as gônadas femininas, né, o ovário ao útero, possui 3 regiões só, tá? Distal, terço medial e terço proximal. Importância aqui da tuba uterina é o local, né, onde ocorre a fecundação, e também a tuba uterina possui, né, ciliaturas, né, que são pequenos cílios que ajudam, né, na locomoção daquele embrião, né, vão empurrando o embrião até que ele caia lá no útero. Beleza? E as gônadas femininas, que você tem aqui, né? O ovário, a sua principal função, produz o óvulo, que é o ovócito 2, e produz os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, que vai cair uma questão sobre eles, tá? Do estrógeno e da progesterona, na parte do ciclo menstrual. Okay? E aqui ainda, turma, na gônada feminina, não vou perguntar isso aqui, mas questão de revisão também, e para lembrar vocês, lembra aqui, ó, do corpo lúteo amarelo. O corpo lúteo amarelo, ele vai surgir a partir do folículo rompido, né, após a ovulação. Então, ó, rompeu, ovulou, liberou lá, né, pelo 14 dias, você lembra lá da tabelinha lá do ciclo menstrual, liberou o óvulo, né? E o que acontece? A partir de liberar esse óvulo, o que vai acontecer? O corpo lúteo, né, que é amarelo, com a ação de hormônios, né, ele vai surgir, que ele vai passar por um processo de regeneração, até ele formar os folículos de Graft, e esses folículos de Graft vão produzir o ovócito, né, depois produzem um ovócito 2, e o liberam de novo, né? Eu já repeti o ciclo, tá? Então, o corpo lúteo amarelo, ele vai, né, sofrer ação de hormônios, ok? Que vai fazer com que ele seja reestruturado para posteriormente produzir um novo óvulo, né? Aqui uma imagem do ciclo menstrual, você tem a ação estrogênia e progesterona, ok? Mas principalmente aqui, cara, eu tenho uma questãozinha dessa para vocês aqui, ó. Tem o hormônio, deixa eu pegar uma outra cor. Deixa eu pegar uma outra cor. Ó, tem os hormônios, né? O FSH e o LH. O que acontece aqui, turma? Durante, né, o início aqui, ó, da fase do ciclo menstrual, o folículo estimulante e o luteinizante eles estão baixos. Mas passou o período menstrual, o FSH, ó, o FSH e o LH, eles vão aumentar, tá? A sua quantidade irá ser aumentada. O FSH, o folículo estimulante, né? Estimula o que, professor? A maturação do folículo para que ocorra a liberação do óvulo. O luteinizante, ok? Ele vai também ajudar aqui no período de ovulação e também aqui na produção, né, dos outros hormônios, tá? Da progesterona, do estrogênio e da regulação aqui, tá? Do óvulo. Então, aumentou a quantidade do FSH e do LH, né? Vai estar preparando a mulher para que ela libere o óvulo. Liberou o óvulo, o que acontece? Liberou o óvulo. O que vai ocorrer agora? A taxa de FSH e LH vão diminuir. Elas diminuem por quê, professor? Por causa da progesterona e do estrógeno, né? O estradiol, né? Juntamente com a progesterona, eles irão que aumentar. Por que, professores, têm que aumentar? Eles aumentam que é para sustentar aqui, ó, o útero. Okay? Eles vão sustentar para que esse útero receba aquele embrião, tá? E consiga sustentá-lo. Tanto é que tinha um exercício lá que perguntava, caso a quantidade de progesterona continuasse estável, né, continuasse reta, a mulher estaria grávida. Porque se continuar a produção de hormônio progesterona, é porque a progesterona está sustentando, ela está mantendo o útero da mulher para fixar aquele embrião, né? E depois, turma, vai surgir lá a placenta, se desenvolve todo, né? E depois não precisa também
da progesterona lá. Beleza? Mas no início você precisa ter uma grande quantidade de progesterona e estradiol, que é para manter e sustentar esse embrião aqui no útero. Então, aumentou a quantidade de progesterona, é para sustentar. E a progesterona e o estrogênio, o que eles fazem? No estradiol aqui, eles diminuem o FSH e o LH. Por que eles vão diminuir? É porque não há agora a fase de produzir um novo óvulo. Não precisa mais produzir um óvulo. Então, por isso que o FSH e o LH diminui. Só que o que ocorre? Vai passando os dias, né? Você verifica aqui, ó, lá pelo 14, no dia 14, né? 14º, aconteceu a ovulação. Mas passou, né? E vai chegando. A mulher fica no período fértil aqui, ó, até o dia 18, vamos supor. Depois do dia 18, o que vai começar aqui, turma? A cair a taxa de progesterona. Deixa eu apagar aqui que ficou meio poluído. Opa. O que acontece aqui, ó? Começa a diminuir. Caso não houve uma fecundação, o que ocorre? A taxa de progesterona e estradiol, ó, elas vão diminuir. Quando diminui, o que ocorre? A mulher, ela entra no ciclo menstrual. Diminuiu a taxa de progesterona e estradiol, ela entra no ciclo menstrual, porque não vai ter mais o hormônio para sustentar esse útero, tá? Esse endométrio. Então, a taxa do hormônio cai. O que vai acontecer agora? Aumenta a quantidade de FSH, do folículo estimulante, porque a mulher precisa produzir um novo óvulo. Então, vai chegar a fase folicular, tá? Que é a produção de um novo óvulo. Então, a taxa de FSH e LH aumentam, que é para estimular, né, o corpo da mulher a produzir um novo óvulo, e a taxa de progesterona e estrogênio, né, estradiol, eles caem. Beleza? É assim que ocorre o ciclo. Aí ele volta a se repetir. Então, você tem que ficar de olho lá na questão, quando tiver aqui, vocês observarem, principalmente a progesterona e o estrogênio. Se eles estiverem altos, é porque a mulher está grávida. Se ele decair, é porque não houve fecundação, a mulher não está grávida e ela vai iniciar o ciclo menstrual. Que é, né, ó, ciclo menstrual, geralmente aqui de 1 a 5 dias, né, é o sangrado. Dias inférteis é referente aqui, turma, do dia 6 ao dia 11, ó, a fase folicular, né, quando a mulher está produzindo um novo óvulo. A partir daqui, ó, né, geralmente lá pelo dia 14 ela pode acabar liberando esse óvulo. Mas, caso ela tenha relações sexuais no dia 12, o espermatozoide ele consegue sobreviver até 72 horas dentro do corpo da mulher. Então, ó, se ela liberou o óvulo no dia 14, pode ocorrer se ela teve relações sexuais no dia 12, esse espermatozoide pode sobreviver e chegar, né, ao óvulo lá no dia 14. Então, há sobrevivência. Tanto é que quando eu expliquei para vocês sobre os métodos contraceptivos, falei da pílula do dia seguinte, né, que a eficácia dela é até de 72 horas, mas quanto mais próximo das 72 horas, menor a sua eficácia, né, sua eficiência para destruir aquele embriãozinho, né? Alguns falam que já é um mini aborto, alguns falam que não, né? No processo evolutivo não, no processo criacionista sim, mas, né, não vem ao caso agora. E a partir do dia 16, né, 17, 18, começa o dias inférteis, que é a fase, turma, do corpo lúteo amarelo, ok? Que ele vai ser degenerado para ele entrar na fase, né, aqui, ó, do corpo, do folículo de Graafi, tá? Então, sai do corpo lúteo amarelo para voltar para os folículos de Graafi, que é para a produção do ovócito 2, tá? Então, era isso, beleza? Essa parte aqui não vai cair, tá? De métodos contraceptivos, vai cair mais sobre aqui, ó. Aquele exercício que eu passei para vocês, uma apostila, que vocês fizeram que valeu ponto. Ah, professor, eu não fiz. Eu vi lá no que tem uma atividade no CPB. Eu expliquei num vídeo para vocês faz tempo. Foi logo depois do apagão. Essa atividade seria dia 9, né? Dia 9 ainda estava no escuro para alguns, né? E alguns bairros voltaram, né? Principalmente próximo de hospitais, de UPA, né? Então acabou voltando. Mas aí eu deixei disponível como apostila. Então, muitos alunos fizeram, anotei o nome aqui de quem fez. Mas caso você não lembre, caso você não fez, manda uma mensagem
aí eu mando essa apostila para vocês. Essa apostila, turma, não dificultei, até peguei algumas questões de lá, professor, vai repetir? Né, turma? Felizmente ou infelizmente, sim. Para não dificultar, né? A gente está passando já por tanta dificuldade aqui, né? Então, não dificultar o seu exercício, a avaliação. Tá? Então, ela serve como revisão, vai cair algumas questões lá semelhantes. Beleza? Então, turma, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, tá? Somente no horário de aula de vocês. Se não for no horário de aula, eu acabo não respondendo, tá? Quarta-feira e sexta-feira eu não dou aula, aí eu desativo o WhatsApp, tá? Então, eu não recebo mensagem, que é para a gente não responder fora de horário, né? Mas às vezes eu acabo olhando lá. Mas só eu nunca falei isso para vocês, né? Mas quarta e sexta é meu dia de folga. Na verdade, quarta eu tenho 2 aulas, mas depois de 9 horas eu estou de folga. Beleza? Então, qualquer dúvida, mandem mensagem. Abraço. Cuidem-se, viu? Tchau. Só fechar aqui.